pessoal, esse é o curso técnico em transações imobiliárias, essa é a disciplina Economia e Mercados. Eu sou o professor Fernando Ferreira, sou economista, mestre em administração e hoje a gente vai estar vendo aí dois tópicos com vocês do livro digital, unidade 2, que é o tópico crescimento e desenvolvimento econômico e o tópico políticas macroeconômicas. Eu espero que vocês gostem. Pois bem, falando sobre crescimento e desenvolvimento econômico, a gente tem que salientar uma diferença entre o que é crescimento e o que é desenvolvimento econômico. Crescimento econômico, basicamente, é o aumento, o crescimento da economia, ou o desenvolvimento único e exclusivamente do setor econômico. Já o desenvolvimento econômico, ele já carrega mais variáveis do que o desenvolvimento ou o crescimento da economia em si. E o que seria o desenvolvimento econômico? A gente sabe que as coisas são interligadas, que as coisas são interdependentes, correlacionadas. Então, para haver crescimento econômico, é importante que outras áreas também estejam crescendo e se desenvolvendo, como, por exemplo, desenvolvimento social. A gente sabe que muito tem a ver a relação entre nível de educação e crescimento econômico. Então, por isso, a gente fica com essa diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Às vezes, uma nação pode estar apresentando um período de estagnação do seu crescimento econômico. Como isso? Numa média de um período, vamos colocar aí de 5 anos, essa nação cresceu ao longo de 3 anos um percentual muito irrisório e ela decresceu menos do que ela cresceu, mas houve decrescimento. Então, na média, nesse período, a gente diz que essa economia está andando de lado, ela está passando por uma estagnação. Mas não por isso significa que ela é não desenvolvida. Um exemplo disso, por exemplo, é a economia japonesa. A economia japonesa é uma economia gigante. Ela já deu longos passos de crescimento. Então, a economia japonesa crescer, por exemplo, 0,1 pontos percentuais é um deslocamento muito grande para um gigante do que uma economia menor crescer, por exemplo, 5%. Então você veja que dependendo, o 0,1% do Japão perante os 5% não represente um dado tão negativo. É claro que toda economia deve crescer, porque se ela não cresce, representa certos problemas. Mas no caso do Japão, que já é uma economia desenvolvida economicamente, se a gente for comparar uma economia que tem um crescimento grande desse de 5% em relação ao 0,1% do Japão, a gente não pode dizer que necessariamente o Japão não é uma economia que esteja à parte de um desenvolvimento econômico. É uma economia bastante desenvolvida. Não é porque não houve crescimento vigoroso, vistoso nesse período que ela não deixa de estar desenvolvida, e às vezes a que cresceu não está tão plenamente desenvolvida, porque o desenvolvimento econômico envolve variáveis sociais, culturais, de saúde, de bem-estar, outras coisas que num somatório leva-se ao crescimento econômico. Hoje em dia, inclusive, questiona-se, há uma reflexão sobre até quando crescer, até quando e até quanto crescer. Por que sempre crescer? Será que não tem um nível ótimo? Será que há recursos no planeta suficientes para esse tipo de crescimento? Então, só para deixar claro, existem economias que podem não estar desenvolvidas e existem outras economias que estejam desenvolvidas, e uma menos desenvolvida pode estar crescendo mais do que a outra. Deixando à parte esse assunto, a gente vai para as questões das fontes do crescimento econômico. Então, o que leva ao crescimento econômico? Quais são as fontes desse crescimento? Seria o aumento da força de trabalho. No caso aqui a gente pode tratar, por exemplo, de nível de emprego ou de população economicamente ativa, né? Então a gente sabe que assim, força de trabalho significa mão de obra, significa pessoas em idade ativa, pessoas em idade economicamente ativa, que é a PEA e a PIA. Significa aumento do estoque de capital ou de moeda, no caso as reservas nacionais de um país, ou no caso a reserva de títulos, ou a reserva de investimentos, né? No caso reservas de investimentos seria aplicação de capital, mas investimentos com retornos sustentáveis. A sofisticação da mão de obra, e aí já não é o aumento da minha mão de obra disponível, ou da minha população em idade ativa, ou da minha população economicamente ativa, mas sim de quanto de mão de obra tem sofisticada, ou seja, tem muito a ver com a educação,
A inovação e a tecnologia, isso nos modelos econômicos, na literatura econômica é importantíssimo quando a gente tem um desenvolvimento tecnológico, uma inovação, uma mudança nessa variável tecnologia. Geralmente o crescimento tem saltos significativos. Um grande exemplo disso é a mecanização e a revolução industrial, quando o trabalho deixa de ser, por exemplo, manual, passa a ser, por exemplo, manual no sentido mais braçal e passa a ser manufaturado e depois industrial. Então, mudanças de tecnologia causam isso. A própria mudança na tecnologia da telefonia, dos smartphones, da informática, você vê que sempre quando há um desenvolvimento de um aplicativo novo, de uma nova ferramenta, todo um mercado, todo um setor econômico é mudado com isso, é influenciado. A moda é um grande exemplo. E a eficiência organizacional. Quando a gente fala disso, a gente não está falando de infraestrutura, a gente está falando de superestrutura, que é gestão, capacidade de administração, cultura organizacional, um modo de pensar, um modo de se relacionar. Então, tudo isso são fontes do crescimento econômico. Se a gente tem mudanças positivas nesse sentido, a gente vai ter crescimento econômico. Se a gente tem mudanças significativas em uma dessas variáveis ou desses segmentos, provavelmente a gente vai ter decrescimento econômico. Avançando então, pessoal, a gente chega agora na parte de indicadores de crescimento e desenvolvimento econômico. Ou seja, aonde que eu posso ver um determinado número, aonde que aquilo é um parâmetro, é um indicador, um indicativo para mim de que está havendo crescimento e desenvolvimento econômico. Seria o Produto Interno Bruto, por exemplo, o Produto Nacional Bruto e o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. E agora eu vou falar para vocês a diferença entre o Produto Interno Bruto, o PIB, e o Produto Nacional Bruto. E isso é muito legal e tem a ver também com o setor externo. O que seria o Produto Interno Bruto? O Produto Interno Bruto é o somatório dos bens e dos serviços produzidos finais numa economia, até o consumidor final. Então, tudo aquilo que eu produzo e eu vendo, até na sua etapa final de uma cadeia, é contabilizado no final de um produto, de um bem ou de um serviço, entra no meu PIB. Já o meu Produto Nacional Bruto, o meu PNB, é o PIB, mas somente para aquilo que é produzido nacionalmente, que tem uma identidade econômica nacional de um país e de que está no território. Mas mais importante do que ser produzido no território brasileiro é ser nacional, é ser brasileiro essa produção. Ela seja advinda de uma empresa estatal, privada ou pública não estatal, ela seja advinda de uma parceria público-privada, de uma PPP, ou uma produção individual, artesanal, ela pode ser oriunda de um cooperativismo e isso não importa. Então, para dar um exemplo, para frisar bem a diferença entre PIB e PNB. Quando você compra um carro da Volkswagen, você sabe que a Volkswagen faz parte de um conglomerado de marcas alemã. Então o carro, quando você compra um Volkswagen, ele é um carro alemão, ele não deixa de ser um carro alemão. Mesmo que você compre um modelo popular da Volkswagen que seja produzido no Brasil e que tenha sido criado a ideia, o projeto, o desenho, a mecânica no Brasil, como o caso, por exemplo, do Volkswagen Gol. Quando você compra um Volkswagen Gol, parte do ganho com a compra do Volkswagen Gol por parte da companhia, esse ganho vai para a Alemanha. Ou seja, quando você compra um Volkswagen Gol, você está aumentando o PIB brasileiro, em contrapartida você está aumentando o PNB alemão, o Produto Nacional Bruto alemão. E você não está aumentando o Produto Nacional Bruto brasileiro. Essa é a diferença, é aí que entra a questão dos royalties, por exemplo. Passando então, pessoal, dessa parte de indicadores econômicos, a gente vem agora para a parte de metas de políticas macroeconômicas, para tratar do assunto de políticas macroeconômicas. E as políticas macroeconômicas são aquelas voltadas para a macroeconomia. A gente sabe que a economia é dividida entre microeconomia, a economia das organizações, das empresas, das pessoas, e a macroeconomia, a economia das instituições formais, como o Estado, a economia nacional e a economia dos países. Então, a política macroeconômica é que vai tratar da parte macroeconômica. E quais são as metas? Quais são, por assim dizer, aquilo que eu quero chegar em uma política macroeconômica? Eu pretendo controlar o meu nível de emprego.
eu pretendo ver a questão da estabilidade dos preços, eu pretendo ver a distribuição de renda e, consequentemente, como a gente pode perceber, principalmente em relação às fontes do crescimento econômico, que a política macroeconômica está preocupada com o crescimento econômico e com o desenvolvimento econômico nacional. Então, por isso, uma das metas dela também é o crescimento econômico, porque haja vista estabilidade de preços, a questão do nível de emprego, distribuição de renda, tudo tem a ver com fontes de crescimento econômico. E quais são os instrumentos? Qual a minha ferramenta para fazer uma política macroeconômica? Seria a política fiscal, a política monetária, a política cambial e a política social. O que seria a política monetária? Então é o meu controle do meu estoque de moeda e da minha moeda disponível no mercado, da minha liquidez. E como a gente já viu em outros tópicos, isso tem a ver com taxa de juros, isso tem a ver com nível de preços, isso tem a ver com inflação, e isso muito tem a ver com investimento. Essa questão da liquidez de moeda, da variação de uma remuneração de um investimento, a taxa de juros disponível no varejo para financiamento, o crédito, tudo isso tem muito a ver. Essa é a política monetária, é uma política macroeconômica, é um instrumento de política macroeconômica que pode ser feito pelo governo, ou pode indiretamente ser capitaneada, direcionada por órgãos privados. E a política fiscal é toda aquela política diferente da política monetária, esse instrumento de política macroeconômica, e a política cambial. Então a política fiscal ela tem a ver, por exemplo, com o nível de tributos, ela tem a ver com as regras de como se produzir, as regras de como se contribuir, ela tem a ver com a normatização do trabalho e da organização do trabalho. Enfim, é a política fiscal. A gente diz que uma boa política fiscal só tem efeito no longo prazo, e uma política monetária, por exemplo, já tem mais efeito de curto prazo, ou seja, políticas fiscais são duradouras e elas mobilizam mais a economia do que políticas monetárias. Por exemplo, tem um dizer que diz que não há política monetária de longo prazo, toda política monetária ela é de curto prazo, porque logo você tem que mexer, é uma questão de maior flutuação. A política cambial já é a política que vai mexer na relação de quanto a nossa moeda está valendo em relação às outras. Então, por exemplo, o Banco Central, o governo brasileiro, ele tem como intervir no preço da moeda. E aí são os que a gente chama dos nossos regimes cambiais. Então, os regimes cambiais eles podem ser livres ou flutuantes, semi-flutuantes ou interventores. Ou seja, o governo pode determinar o valor da moeda. O governo pode deixar que o mercado faça isso, ou seja, procura por moeda estrangeira, né, e a oferta de moeda estrangeira, o meu nível de importação, o meu nível de exportações, as condições da minha economia, e o mercado baliza aquilo ali, e pode ser semi-flutuante. O governo fala assim, olha, até determinado nível eu deixo o mercado precificar essa nossa moeda. Chegou ali, eu intervenho. E como que o Banco Central intervém? Comprando dólar, vendendo dólar, interferindo no mercado. E a política social é aquela política para os menos favorecidos, né? É aquela política para as pessoas que passam mais necessidade. Tem a ver com políticas de renda, políticas distributivas. Afinal de contas, é importante que eles também participem, porque muitas das vezes são forças de trabalho. Então, é sim um instrumento de política macroeconômica. Então, pessoal, para vocês estarem revisando aí, esse foi um tópico duplo que a gente fez, crescimento, desenvolvimento econômico e políticas macroeconômicas. Você pode estar encontrando isso no seu livro digital, na unidade 2, entre as páginas 37 a 41. Eu espero que vocês tenham gostado e até os nossos próximos vídeos.